E aí eu falo também, num capítulo, sobre investigações que ganham repercussão midiática, que aí envolve exatamente a investigação que eu fiz em 22 e que passa pela Deolane. Que eu fiz tudo em sigilo, só que 3 ou 4 dias depois da busca e apreensão que eu fiz na casa dela, não comuniquei à imprensa, nada, todo mundo em silêncio, mas vaza. Alguém do condomínio dela bateu uma foto da gente na porta da casa dela. E vaza. E aí vira um inferno, todo mundo quer saber o que está acontecendo. Ela fica mais brava, né? Porque aí ela precisa da devolução dos carros o mais rápido possível, porque ela precisa do símbolo dos carros devolvidos para dizer que estava tudo certo na vida dela. E quando ela vai à delegacia, que ela briga, né, por conta disso, eu falo assim, olha, vocês pediram para o juiz, não vai ser entregue hoje, agora tem que esperar o juiz decidir. E o sistema estava com defeito. Ela já sabia, ela e a advogada já sabia que o juiz tinha negado. Só que eu não sabia porque eu estava sem sistema. Então ela queria que eu devolvesse, ela fez uma pressão danada, ela e a Adélia. Porque ela é advogada também, né? Fizeram uma pressão danada. Ela chegou a bater a porta, chamar o meu serviço de palhaçada. Foi uma coisa feroz. E eu falei, não vai. O embate aconteceu com a Deolane desde o começo, no primeiro dia, na busca e apreensão, até a condução da delegacia, você estava presente. O tempo todo. E essa pressão de você tá querendo ou não, quando você faz uma investigação contra uma pessoa famosa, aí vem a mídia junto, vem a repercussão das redes sociais junto, né? Vem essa questão de, tipo, se você errar 1 milímetro ali, seu pescoço ali é decepado na hora. Essa foi a vez em que ela ficou presa e aí quando ela foi solta, ela voltou porque deu entrevista? Não. Foi antes dessa? Foi em 2022, quando é apreendido o Porsche dela. Ah, tá. Em 2022, fui eu que aprendi esse Porsche. E, na verdade, foi o Porsche e um outro carro azul, acho que é a Discovery, né? Que é um carro maior também. Sim. E porque ela, era uma investigação que iniciou a mando do Ministério Público, aí ela desdobra. Investigação tem isso, ela começa a dar filhos. Ou então, ou a gente chama de filho ou de metástase, porque ela vai desdobrando. Então, desdobrou para um produto que ela anunciava, que era meio estranho, e então foi pedida a busca e apreensão dos veículos, relógio, objetos de arte, tudo que guarnecesse a casa e que simbolizasse ostentação. Teve alguma coisa que você encontrou na casa que não saiu assim tão bem na mídia, mas faz parte da busca e apreensão? Nós levamos os carros, né? E a gente tinha que levar joia, relógio, se tivesse dinheiro na casa, se tivesse obra de arte, tudo que representasse ostentação, tudo aquilo que eles usavam para a prática do crime. E como era isso? Você demonstra que você tem relógio caro, etc., para as pessoas saírem comprando aquilo que ela estava vendendo. Então tinha que ser tirado. Mas eu consegui lá achar só os carros, porque os relógios que ela tinha lá eram falsos, joia que tinha também, bijuteria, aparentava ser joia, mas era bijuteria, essas coisas que foram apreendidas lá, mas nenhum relógio dela era original, era tudo falso. A primeira investigação, então, da Deolane tinha o fundamento era investigar por quê exatamente? Lavagem de dinheiro já? Essa primeira que começa é crime contra a economia popular. Ela anunciava uma espécie de um software que ajudava a pessoa a fazer aposta em bet, jogo de futebol. Eles criaram um grupo, nesse grupo soltava lá as dicas. Olha, aposta agora, aposta X, vai ter jogo no primeiro momento, não vai ter jogo depois. E aquilo não estava bem explicado como aquele software funcionava. Então, naquele momento, tinha que observar aquilo. Então, foi investigado ela, os donos da empresa. E toda vez que a gente tem uma investigação que fala em crime contra a economia popular, a gente tem que pedir, eu costumo, ou fraude, etc., eu peço COAF. E foi pedido COAF das pessoas envolvidas. E o dela retornou com informações preocupantes. Informações, eu não vou falar do meu caso, porque o meu caso ele foi arquivado, mas continua com segredo de justiça. Eu vou dizer para vocês que tudo aquilo que foi falado na entrevista coletiva sobre transações que envolvam o PCC, transações milionárias de dinheiro que não tem lastro para acontecer, já indicava lá no meu. Já indicava lá. Entendi. Então, e uma delas... Essa é a questão do desdobramento. Começou ali, aí a suspeita de algo errado rendeu uma outra investigação separada, que essa sim foi focada nisso. Aí eu também instaurei um segundo inquérito, que aí apareciam... Comecei a monitorar a rede social dela, então aparecia ela e as irmãs
promovendo, né, naquela ocasião, o jogo do foguetinho, que naquela ocasião não era permitido. Então foi instaurado um outro inquérito. E aí elas perturbaram no máximo para não deixar que a investigação acompanhasse. E eu encerrei os 2 primeiros. O terceiro inquérito, em janeiro, eu falei para o juiz que não tinha mais condição de tocar. Porque todo dia elas colocavam uma petição. Eu tinha que parar tudo que eu estava fazendo para responder aquilo em 24 horas. E aí, então, começou a travar o meu cartório, aquilo começou a prejudicar demais. E aí, eu fiz um ofício para o Ministério Público comunicando todas aquelas transações irregulares. O que faz essa petição? Essa petição, ela pede o quê? Explicações do que está acontecendo? Isso? Por que estava demorando e não estava demorando? Por que que... E ela fazia isso na corregedoria, ela fazia isso no Ministério Público, ela fazia isso no Judiciário. E aí você tem 24 horas para responder? Porque tem que ser urgente. Caraca! E aí, dane-se, se você está fazendo o seu trampo... Aí, todas as pessoas que estavam lá intimadas para aquela tarde, eu cancelo todo mundo, vai todo mundo embora, porque eu tenho que parar para responder a petição de urgência. Isso é uma técnica que advogado usa muito. Quando eles querem tirar o delegado, então eles perturbam, a um ponto que o cara não consegue fazer mais nenhum outro serviço. Então ele começa a ter problema nos outros casos, porque os outros casos não andam, porque ele só tem que tocar aquele. Então, ela e a Adélia são muito inteligentes, sabe? Você não pode chamar de burra, não, porque são inteligentes e perturbaram bastante. E eu também tinha um outro caso de roubo de celular, quebra-vidro, que por acaso, numa outra busca e apreensão, caiu um cliente das irmãs dela. Então, elas também faziam esse negócio de colocar petição sem parar naquele outro caso. Então, durante 6 meses, só trabalhei para a família dela. Caraca! Mas explica uma coisa, então vamos lá. Mas aí foi tudo aqui. No estado de São Paulo foi tudo arquivado. Maria, não consigo nem compreender, mas foi tudo arquivado. Tudo bem. Mas eu vi o conteúdo do negócio. E aí, as movimentações financeiras que você viu lá em 2022, você já falou, pô, tem coisa ali e tal. O COAF mandou ali os valores, você falou, pô, não tem lastro. Lastro é justamente assim, não tem como você apontar a origem, entendeu? E mostrar pra que é. Então, naquele momento gerou uma suspeita. Essa outra investigação, que foi essa que ela chegou a ser presa. 24. Aí, eu sabia que em algum momento ela seria presa, porque não tinha como fugir daquilo que estava no papel ali. Não tinha como. Em algum momento, ela ia cair em algum lugar. Um ano depois, ela tá no carnaval e ela tira aquela foto com o colar do TH da Maré, aquele traficante. Sim. E no Rio de Janeiro, os delegados lá ficam bravos, vão investigar, vão pra cima. Né? E eu só tô esperando. Será que é agora que é? E aí, em setembro de 24, ela é presa em Pernambuco, em razão de uma operação que também foi desdobrada, que ela começa numa busca e apreensão numa casa de jogo, e lá eles acham papéis que falam de movimentações endereçadas para a conta da Deolane. Aí ela é presa lá. Essa investigação tramita. Chega um momento que o Poder Judiciário de Pernambuco diz que, olha, a competência não é estadual, é federal. Então, eles cancelam a operação em âmbito estadual e mandam para a Polícia Federal. É no momento que eles devolvem o dinheiro dela, devolvem o passaporte dela. Meu Deus. E na Polícia Federal, a gente não tem ideia como está caminhando isso. Mas está caminhando. Em algum momento vai aparecer o resultado dessa investigação. E aí agora, o Ministério Público, há 3 semanas, junto com a Polícia Civil, prendeu a Deolane, prendeu um rapaz chamado, que é Everton, da Player, e tá procurado, acho que o contador e 2 sobrinhos do Marcola. Isso. Né? E o Marcola e o irmão dele foram... eles foram reapenados. Presos novamente. Eles tiveram que assinar mais um mandado de prisão preventiva em cima deles, né? Porque eles sabiam onde ele estava. Que é uma investigação que começa em 2000... O dela agora é um filhote, uma metástase de uma investigação que começa em 2019, depois da apreensão de papéis picados na cela de 2 presos que eram integrantes do PCC. Então, começou uma investigação lá em 19, aquelas coisas picadas. Então, tinha planejamento da morte de agentes públicos, tinha informação de lavagem de dinheiro. Então, foi instaurado um inquérito. Naquele inquérito, foi feita uma busca e apreensão numa transportadora. Na busca e apreensão da transportadora, eles pegam o celular do dono da transportadora, tá o nome da Deolane e o número da conta dela. Caraca. E aí, instaura um segundo inquérito, que é isso que ela foi presa. E nesse segundo inquérito, eles pedem COAF. Num período semelhante ao meu, que é maio de 2018 a maio de 2022.
E aí eles concluem que ela está lavando dinheiro para o PCC. Porque as contas não batem mesmo com o BET, mesmo Não tem como bater. Não tem como bater. Porque, assim, eles citam na entrevista coletiva duas operações, que ela recebe 80 mil reais na conta pessoal dela e depois ela recebe 630 na conta de uma empresa. Uhum. Dá 700 e poucos. Essa operação, naquele ofício que eu faço em janeiro de 23 para o Ministério Público, eu cito essa operação. Por que chama atenção? Porque o dono dessa empresa, eu vi o nome e levantei, ele é uma pessoa semi-analfabeta, ganha um salário mínimo por mês e a empresa está montada praticamente no fundo de um quintal. Caramba. Como que uma empresa com essa característica levanta quase 750 mil reais para pagar um contrato de publicidade? E como esse suposto contrato de publicidade, existem outras movimentações lá que elas dizem que é contrato de publicidade. Só que se você vai na origem, você vai ter empresas desse jeito, que não tem. Mas assim, fôlego para pagar. Esses valores aí são até pequenos, né? Porque falam de quando você fala de lavar dinheiro pro PCC é na base do bilhão, né? Mas são muitas operações. Isso a gente está pegando, e o MMP também é que pegou aqui, a gente pegou de 2018 a maio de 2022. A Deolane começa a ripar, né? A gente vê que ela cresce depois da morte do Kevin, que a gente está falando que é junho, né? Maio de 21. Inclusive, não dava nem um ano depois disso. Tem um debate, você vai lembrar, negão, dela com a Lady Fontinelli. Lembra? Antônio Fontinelli arruma uma briga com a Deolane, na época que ela era candidata em 2022, e falam, gente, como é que ninguém vê essa mulher andando com esses carros, com essas bolsas, com essas joias, ninguém vê, ninguém investiga. Eu queria saber a origem do dinheiro dessa mulher. E aí a Deolane na época responde, falando assim, não, eu tenho tudo declarado, eu sou limpa, não sou que nem você que é suja de dinheiro público, sua campanha, eu quero saber quando é que vai ter as contas da sua campanha auditada e tal. Declarar imposto faz parte do processo de lavagem de dinheiro. Então, se você recebe o dinheiro sujo, ele entra no mercado financeiro, está na sua conta. Então, a hora que você tem os contadores, você lavou, entrou na tua conta, então você paga o imposto. Pode dizer, pô, isso é limpinho, é de trabalho. Mas qual foi o trabalho que ela fez para ganhar esses 730 mil reais? E qual o trabalho que ela fez para essa empresa de fundo de quintal? Para ganhar 750 mil reais. É aí onde não tem a explicação. Quer dizer, então, não tem explicação. Então, sim, e tem vários contratos desse jeito. Isso a gente está em 2022. De 22 agora, que é a hora que ela começa a movimentar essas coisas na casa de bilhão, que ela compra o tal do Escalade, que ela compra mais um monte de coisa. Quer dizer, a investigação do Ministério Público não parou na prisão dela. Tem filhote. Óbvio que tem filhote. Mais para frente a gente vai ser surpreendido com outras movimentações, com outras pessoas envolvidas nisso. O que você acha do Frank, por exemplo? Eu vi tem alguns trechos de falas dele, né? Eu não conheço. Para mim também seria muito problemático, né? Manter contato com uma pessoa que, em tese, foi membro de uma organização criminosa, vive escondido. Não sei se o cara é procurado, se não é, eu não conheço. Então, eu prefiro não ficar no mesmo ambiente ou não e nem fazer programa igual. Ele se apresenta como ex-faccionado. Gente, um ex-faccionado que conhecia tanto como ele conhece, ele tá vivo, eu acho estranho. É o que a maioria dos policiais dizem. Eu acho estranho. Mas vamos focar no que ele fala da Deolane, que é a questão, até para não te envolver no assunto Frank. Por exemplo, ele falou isso que a Deolane, da lavagem do dinheiro, da movimentação que ela fazia de ser a contadora, né? Ela faz a contagem, ela dá um jeito de entrar ali na operação para transformar esse dinheiro que é ilegal em dinheiro legal, dinheiro lavado, dinheiro ali que pode ser realmente declarado como imposto e tudo mais. Então, o Frank tem dado muita entrevista, e as entrevistas dele, ele fala, eu tô há 3 anos falando a mesma coisa, né? E quando ela vai presa e tal, ele fica 24, 25, 26, tá? Falando a mesma coisa. A respeito da participação da Deolane. Coloca aí pra gente aí, ô Francisco.
trechinho lá do dia que ele falou aqui com a gente em 2024. Pode rodar. Dentro da organização, chamado setor da RF. Era um setor que eles te mandavam um número, mandava 10 números para cada integrante do PCC, os integrantes tinham que vender esses números, e esses números valiam um prêmio, que na época era um fuzil, era uma boca de fumo, era 1 quilo de droga, era um carro, era uma casa, era isso que valia a rifa do comando. E o PCC cortou isso daí e passou a investir nos influencers. Então a Deolane, nunca vão conseguir colocar ela como integrante do PCC ou como a mulher do PCC. Não, ela é só a cara que faz a lavagem da grana. Isso daí é nítido e provado. Eu tenho como provar, né? Que eu tenho outras coisas da Deolane junto com a mulher do Marcola. Recentemente eu falei com o filho do Marcola, com o filho dele mesmo. Só não pude publicar porque ele é menor de idade. E a Deolane e a Preta é a parceria da lavagem de dinheiro. Porque se você pegar e procurar saber que o Dr. Lincoln Gakia, que faz um excelente trabalho, né, o promotor, ele sabe que a Preta é a responsável do setor financeiro do PCC, junto com o Gordão. E quem é o Gordão? O Gordão foi preso no apartamento da Deolane. E agora estão dizendo que... a Deolane supostamente tem uma ligação com o Gordão, mas é de proprietário e inquilino. Não, eu vou provar aqui pra você aqui. Até no aniversário da filha da Deolane estava presente. Então é uma amizade que eles têm há muito tempo. Tá ótimo, olha, isso foi o que nós passamos. O Everton é o... É o Gordão. É o Gordão. É o que eles falam de Gordão. Esse que eles falam que é... Eu lembro dessa entrevista, eu lembro dessas fotos. Esse Everton é o Gordão, que realmente esse cara morou no apartamento dela. Acho que é um apartamento aqui no Tatuapé, parece, né? Então, ela tem essa relação com esse Everton de muito tempo mesmo, de amizade de muito tempo mesmo, né? Agora ele fala assim que não tem como ligar a Deolane ao PCC. O Ministério Público do Estado de São Paulo e a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem certeza disso. Mas ele fala que não tem como ligar como integrante. Se você lava o dinheiro para uma organização criminosa armada, você faz parte dela. É a associação criminosa. Armada. A organização, o dela não é associação. A associação é uma coisa até um pouquinho mais branda do que organização. A organização é uma coisa extremamente estruturada. Não, sim. A organização, eu quis dizer o seguinte. A organização é para quem tá lá dentro. Como ela tá, digamos, ajudando, ela não... Ela presta auxílio, ela faz parte. Entendi. Então ela é faccionada da mesma forma. Ela é faccionada. Talvez você não tenha aquela cena do cara sendo batizado, mas o povo do PCC, da Faria Lima, você também não vai achar o cara sendo batizado. Verdade. Mas e a carta de que, na verdade, ela só é advogada? Olha, tipo assim, ó. A história do podcast lá, né? Eu gosto de bandido, gosto de advogar pra bandido. Lembra? Então, porque aí eu tenho o cara foi achado na casa dela. Mas e se ele for cliente dela? Olha... Tipo, como que a polícia consegue fazer essa divisão? Primeiro, quando você vai advogar para alguém, você vai trabalhar... Toda pessoa que responde processo, que vai ser indiciado, tem direito ao advogado. E precisa... Porque às vezes também existem acusações levianas, né? Então é importante a presença do advogado. O advogado tem um papel muito importante no fazer justiça. Tem que estar lá. Mas uma coisa é você dizer, olha, eu gosto de cumprir a lei, eu acho que todo mundo tem direito à defesa, mesmo aqueles que cometem o crime mais bárbaro. Às vezes a pessoa não tem direito à defesa no mérito, porque é tão bárbaro o crime que ele cometeu, mas ele tem direito a um processo regular. Um processo justo. Ele tem direito a uma pena justa. Aí ele tem direito a uma execução penal justa. Então o advogado vai entrar nisso. É diferente de você falar que gosto do bandido.